Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado. Estamos juntos para mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11. E mais uma vez vamos ter o prazer de receber, não a autoridade, mas principalmente o amigo, José Eduardo Lopes, ele que é secretário de Assuntos Portuários do município de Santos, participa também das reuniões do CAP, uma pessoa com uma grande história no Porto de Santos e um profundo conhecedor. E a presença dele se justifica, porque todos vocês sabem que na última terça-feira a presidente Dilma Rousseff sancionou a tão falada e decantada e polêmica MP 595. Agora me parece, depois o secretário pode até me corrigir, me parece que é projeto de conversão. Quer dizer, na verdade não é mais um projeto de conversão, porque na última terça-feira sancionou, portanto é lei. Nós temos hoje então um novo marco regulatório. Então foi sancionado na terça-feira, no final do dia. Está aqui conosco hoje o secretário de Assuntos Portuários, José Eduardo Lopes. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Márcio. Obrigado aí pelo convite. Tudo bem também, Vicente. Realmente, eu acho que... É o momento, né? Esse é o momento. E acho que você tocou o ponto. Já não é mais medida provisória, já não é mais projeto de lei conversão, projeto de lei conversão, né? Isso, PLC. Agora é lei. Então, o que nos resta agora é colocar em prática, as discussões já estão para trás, o que nós temos que fazer agora é tornar isso bom. É verdade. Quero apresentar também a participação inicial do nosso vice-presidente da Associação Comercial de Santos, Vicente Duval, empresário, diretor da CIES. Tudo bem, Vicente? Tudo bom, Márcio? O momento é o ideal para o debate, né? Estamos em cima, né? Como diz o americano, on time, né? On the ball. On the ball? On the Mas ball. Antes da gente começar, o secretário, além de secretário e amigo, ele veio me cobrando. Eu tinha uma dívida com ele. Ele esteve aqui recentemente. Você vai resgatar no ar. Vou dar no ar. Você me cobrou na frente de várias pessoas e eu estava devendo a ele um CD com o último programa que ele fez, onde eu citei com orgulho e com muita felicidade, porque tive o privilégio de conhecer a filha dele. Quando a gente fala dos filhos, os pais, né? Então ele estava me cobrando que eu não entregava a ele um vídeo daquele programa. Então, publicamente, eu vou pagar minha dívida a você. Tem recibo de entrega? Não há necessidade, a sua palavra basta. Obrigado. Não lhe devo mais nada, hein? Está no ar, gravado, hein? Okay. Obrigado, Marcos. Ok? Um abraço para ela, mais uma brincadeira, realmente eu estava em débito com você. Com certeza. Bom, 595 sancionado. Eu li uma palestra de um amigo nosso, que ele disse, na primeira frase da palestra dele era a seguinte: estamos indo na contramão da China, que é considerado aí a vanguarda do sistema portuário. Ele está certo ou ele está errado? De uma certa forma, sim, Márcio. De uma certa forma, eu acho, é preocupante esse aspecto da centralização demasiada do poder em Brasília. Nós já vimos isso acontecer. Basta lembrar da Portobras, que foi extinta aí na época do Collor. Então, de uma certa forma, existe essa preocupação e vamos ver aí de que forma exatamente isso vai funcionar. É uma pena porque a CODESP, a Autoridade Portuária, combinado aí com a ação do CAP local, né, nós tínhamos aí um agregador de qualidade, vamos chamar assim, bastante importante nas decisões aqui, desse que é o porto mais importante do Brasil. Tá? Mas, enfim, a realidade que nós temos agora é esta, tá? E conforme eu disse, é com isso que nós temos que trabalhar. Eu acredito, talvez que a grande polêmica da lei é que talvez a lei privilegie mais o aparecimento de terminais portuários privados fora do porto organizado. Tá? Então, acredito que no que diz respeito a Santos, o governo federal poderia dar uma grande demonstração de que continuará apoiando o porto público, né, os antigos chamados portos organizados, confirmando investimentos, com a conclusão das perimetrais, com a implantação desse pátio regulador que recentemente a posse do terreno veio para a CODESP, apoiando a iniciativa aí da nova entrada da cidade, que tem a participação já da Prefeitura, também do Governo do Estado, trabalhando no controle do sistema logístico das safras. Nós tivemos um anúncio recente agora de valores relevantes que serão aplicados no sistema de armazenagem aí das safras. Eu acho que é justamente isso. Acho que o governo federal pode, a partir de agora, dar demonstração de que continuar apoiando o porto público através desses investimentos todos e outros, né, com a manutenção da dragagem, aprofundamento, e essas coisas todas que
que já existe e é das atuais e das futuras demandas. Vicente, o secretário e amigo José Eduardo já citou um aspecto importante dessa MP, que é, na essência, a centralização das decisões. Mas uma coisa me preocupa, e tenho certeza que lhe preocupa também, porque o conheço e nós convivemos muito diariamente. Até fora do ambiente portuário, de vez em quando nas quadras, é verdade. Mas isso a gente deixa para lá, isso é apenas um detalhe. Quem ganha e quem perde. Depois eu conto. Bom, deixa para lá, isso não vamos entrar, porque isso é uma provocação. Mas retomando, a brincadeira foi minha, foi mais pela amizade. A MP que saiu do governo para o parlamento foi uma. Certo? A que saiu da Câmara para o Senado foi outra. O que o Senado aprovou, ninguém sabe. Porque não teve tempo. Chegou de manhã e aprovou à tarde. Foi para a presidenta. Ela já sancionou, com vetos, que a gente não sabe quais são. E, simultaneamente, volta ao parlamento que pode derrubar o veto. O que você espera? Qual é o final que você espera de tudo isso? E também, por favor, sua análise sobre a MP, que a gente não sabe qual é o produto final, efetivamente. A MP, no contexto geral dela, ela me agrada, na maioria dos fatos, do que foi determinado. Eu acho que essa centralização é uma questão estratégica. O fim da atividade portuária é a carga. Sem ela não há motivo de qualquer discussão com relação a esse assunto. E o governo federal sabe das necessidades de escoamento da carga como um todo no Brasil. Nessa questão da centralização, levando por esse aspecto de estratégia, se a gente for analisar, é uma coisa que faz sentido, né? Mas isso também envolve muita questão dessa reforma política que a gente precisa no país. Política. Você vai falar por quê? A forma como hoje são eleitos os nossos representantes abre brecha para essas adversidades que acabam acontecendo. Grupos econômicos financiam campanhas e depois esses próprios políticos que entram começam a defender os interesses privados dessas empresas. Nessa MP foi nítido o lobby que existiu dos interesses privados com relação a essa medida provisória. Uma guerra. Acho que o governo bateu pé corretamente em determinados pontos, e eu espero que ele mantenha essa linha de que essa abertura como um todo no Brasil ela é essencial, não só na questão dos portos, como na questão agora também da 612, se não me engano, que é a questão da retroportuária. Precisamos fazer uma da cabotagem, né? É impossível a gente continuar pagando um frete de cabotagem aqui mais caro do que longo curso. Quer dizer, essas reservas, esses cartórios, que durante muitos anos determinados segmentos da iniciativa privada estavam segurando para que não abrisse, e abrir essas portas eu acho que é uma coisa importante. Nesse aspecto, a medida provisória, para mim, ela definiu que o governo não vai mais sustentar cartórios que durante muito tempo no Brasil estavam existindo. Bom, nós já vamos para o primeiro intervalo, infelizmente. A resposta do Eduardo e também do Vicente praticamente já nos deram uma ideia boa sobre essa nova lei, esse novo marco regulatório. E no segundo bloco a gente volta para tentar esmiuçar um pouco mais um assunto. Mas com certeza um dos assuntos do próximo bloco é se esse novo marco regulatório vai resolver os nossos problemas, essa é a grande questão, dentro do contexto até do que a nossa cidade e a nossa região viveram nos últimos 30, 40 dias. Teve um dia que o secretário estava com uma reunião comigo na Associação Comercial, se eu não me falha a memória, acho que era do meio ambiente ou da segurança, que nós participamos de todos os conselhos juntos. Ele disse, vou a campo, vou descobrir quem é o culpado hoje. E descobriu. Se ele vai dizer ou não, a gente espera aí para o próximo bloco. É verdade. Fique conosco.
Nosso Acesse na TV, hoje com o secretário de Assuntos Portuários do município de Santos, José Eduardo Lopes, e também o vice-presidente da Associação Comercial e diretor do Grupo Ciesa, Vicente do Vale. O debate no break continuou. E me parece que há uma certa divergência. E, aliás, eu vou facultar, como são dois profissionais acostumados a dar entrevista, até a partes eventuais de um e do outro. Alguma divergência? Não houve, porque o debate continuou aqui no intervalo. Não, a gente está debatendo a questão da centralização. Eu disse que se pode ter a centralização vamos dizer, estratégica, da política, mas eu acho que as ações podem ser descentralizadas. Tá? Eu acho que esse modelo eu gosto mais, né, uma política centralizada, porém ações, decisões descentralizadas. Eu acho que nós estaríamos melhor servido. Mas, enfim, é o que eu disse. É uma decisão de governo, é uma política que o poder central acredita, defende e implanta. Acho que nos cabe assimilar isso, ver os pontos que não estão funcionando e trabalharmos para que a gente tenha uma solução melhor, onde que a gente possa continuar desenvolvendo. Quer dizer, discussões a essa altura talvez assim vão ser estéreis, né? Eu acho que a gente precisa agora centralizar no que nós temos, né? O que vai acontecer e procurar fazer com que efetivamente aconteça. A realidade de Porto Santos, a realidade de qualquer outro porto. Então nós aqui que vivemos na região, o porto é o principal vetor econômico da região, acho que a gente precisa se concentrar mais ou menos na seguinte questão. A lei é uma realidade. E agora? O que nós fazemos? Vamos praticá-la, aceitar. Claro, esse é o ponto. Quer fazer algum comentário, Vicente? Nós somos convergentes, não divergentes. Eu acho que a questão... No break houve divergências. Agora estão mais convergentes. Convergentes, eu acho que as ações também têm que ser descentralizadas. Mas o que eu acho que é fundamental, Márcio, você há de lembrar, o Eduardo também, ainda não era secretário nessa época, mas integrava com a gente o Conselho de Autoridade Portuária. Com muito orgulho, aliás, fez um grande trabalho conosco. Quando da visita da hoje presidenta Dilma na Associação Comercial, que nós lá discutimos durante 1h30, a portas fechadas, determinados assuntos, falamos a questão do café, falamos questões de cargas e também falamos muito a questão de porto. E naquele momento nós colocamos a então candidata a necessidade de que na fórmula do processo licitatório constasse a questão do menor preço da carga. Isso é uma coisa também que a gente tem que frisar. Eu acho que a questão na hora que você licita algum serviço público, precisa tomar muito cuidado nessa questão de licitação, porque, na verdade, aquele serviço público vai ser utilizado pela população, pelas pessoas que se utilizam daquele serviço, e que a tarifa é uma questão bastante interessante. Aquele que oferece mais vai ter que buscar isso no preço. Portanto, hoje, essa questão de se respeitar a questão da menor tarifa também é um fator, para mim, que eu gostaria de destacar aqui, muito interessante nessa medida provisória. Vou colocar agora um contexto para vocês dois, me permitam. Vocês dois foram muito felizes, principalmente nessas observações, nesse segundo bloco, foram a essência da questão. E falando de essência, na essência, nosso problema, todo mundo sabe, é de infraestrutura e logística. Certo? Não dá para fugir disso. Está correto? Os dois concordam com isso? Diante desse quadro, a curto prazo, dificilmente nós vamos resolver essas questões. Esses problemas que nós enfrentamos e continuamos enfrentando. Ainda hoje, eu enfrentei mais uma vez na perimetral. Estou abandonando a perimetral, não vou mais por ela. O que antes eu fazia em 10, estou fazendo em 40 minutos. Se logística demanda tempo, vai demandar tempo, e infraestrutura mais tempo ainda, qual é a solução para a gente não viver esse caos que nós vivemos até hoje? Estamos vivendo ainda. A palavra está aberta a vocês dois. Eu acho que isso é questão de... essas duas questões sempre foram tratadas como questões de governo nesse país. Quando isso é uma questão de um tratamento diferenciado, isso é uma questão de Estado. Isso é uma questão de planejamento. Então, enquanto nós não aprendermos a tratar essa questão desta forma, fica muito difícil. A gente fica sempre aí tentando tapar os buracos. O Eduardo foi muito feliz quando disse também no começo do programa que, junto a essa questão da MP 595, como também da 612,
Ontem o governo anunciou um investimento de 25 bilhões de reais na construção de silos, de grãos. Quer dizer, que é um absurdo. Quer dizer, o produto hoje fica muito mais barato armazenar ele em cima do caminhão a caminho. É silo ambulante, é silo ambulante. Então, essa questão... Nós temos, desculpe, nós temos que ter silo na origem, no meio e, se for o caso, até no porto. Não é isso? Então, eu quando disse ali no começo que essa centralização, e aí a gente concorda nesse aspecto, na questão estratégica tem que estar centralizada mesmo para ter uma visão como um todo. É nesse sentido que eu ratifico aqui a minha posição. Mas acho que tudo é uma questão de planejamento. Vamos escutar aqui o nosso amigo secretário. Porque Santos também tem que se preparar para os próximos 20 anos. E durante o break, antes do break, eu deixei como gancho aquele dia, aquela frase que me marcou. Saiu da nossa reunião e disse: vou a campo descobrir os culpados. Vou investigar, e foi. Eu tenho, você sabe, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei em área operacional. Então, não me satisfaz a informação. Eu tenho que ir e procurar ver com os próprios olhos o que está acontecendo. Mas sobre essa questão, Márcio, é exatamente isso. Então, primeiro, nós temos que tomar diversas decisões, como o que o Vicente disse agora. Esses 25 milhões em silos e armazéns são muito bem-vindos. Só que é o seguinte, efetivamente, para que a gente tenha silos novos, ou qualquer silo novo, nós vamos levar no mínimo uns 2 anos. Tá? Então, até que se obtenha um financiamento, se contrate, enfim. Se construa. Exatamente. Serão aí cerca de 2 anos. Isso é só para dar um exemplo. Eu vi agora, recentemente, que o Brasil tem capacidade para armazenar 60% das suas safras. Tá? Eu duvido um pouco desses números. Eu desconfio que nossa capacidade efetiva seja menor do que isso. Então não tem mágica. Se colhe, se produz, e se bota em caminhão, em alguma coisa, e se manda para algum lugar. E via de regra, pelo que nós temos visto, o destino são os portos. No açúcar, o pessoal do açúcar está se estruturando muito. Tá? Então, o que a gente hoje vê, o açúcar sendo produzido, caminhões fazendo pequenas distâncias, indo ainda para, vamos dizer, plataformas logísticas, onde o açúcar é armazenado e deveria seguir de vagão aqui para o porto, mas nós estamos com um problema aí de oferta de vagões de transporte ferroviário, mas é uma questão que nós precisamos trabalhar. Então, eu acho que é isso. Então, enquanto a gente não tem o que nós precisamos ter, uma melhor infraestrutura, os acessos ao porto, nova perimetral, eventualmente até uma outra ligação com o Planalto, enfim, a questão do transporte ferroviário mais desenvolvido, nós precisamos lidar com o que nós temos. E é muito simples o que nós temos que fazer, na minha opinião. Nós temos que ver o seguinte: qual é a nossa capacidade de atendimento? Terminal por terminal, se levanta a capacidade efetiva do terminal, por dia, por hora, por mês, se faz um levantamento baseado nisso, se determina a capacidade de atendimento, então é esse volume que vai ser autorizado através de agendamento. Agendamento, tendo uma grande gestão da autoridade portuária, que vai determinar o seguinte: vai vir autorizando, se, por exemplo, a soja vem de 2.000 quilômetros, ok, então vai tendo níveis de autorização e de aproximação desses caminhões. Por isso a gente precisa de pátios reguladores aqui. Silos lá. Pátios reguladores no Planalto, silos na origem. Então, é algo que a gente precisa construir. Então, nós temos que definir uma política, construir, enquanto isso, um plano de contingência e trabalhar com as deficiências que nós temos. E fazer uma gestão disso. Porque, do contrário, se a gente deixar a coisa acontecer, nós vamos ter o caos todo dia na porta das nossas casas. É verdade. Nós vamos para mais um intervalo. Eu quero voltar, então, com o Vicente, para, eventualmente, complementar a ideia desenvolvida pelo secretário, mas também para provocá-lo, que dentro desse contexto, Vicente, em breve, nós teremos mais 2 grandes terminais operando, o que significa, em tese, muito mais carga. E aí? Depois você fala. Voltaremos em instante.
Vamos com o nosso Acesse na TV, terceiro e último bloco, infelizmente, com o secretário de Assuntos Portuários, José Eduardo Lopes, também com o vice-presidente Vicente do Vale. Deixei para você aí uma provocação, se você não tiver nenhum comentário a complementar o raciocínio desenvolvido pelo secretário, mas também isso. Na essência, ele propôs, está correto, na minha ótica, acredito que você concorda também, ele propôs organizar tudo que aí está, o que talvez seja o mais difícil. Mas eu lembro que vem mais 2 terminais ainda esse ano, o que em tese aumenta a nossa capacidade de movimentação muito. E aí, se nós não temos infraestrutura nem logística? Márcio, quem é que tem que organizar essa bagunça toda aqui embaixo? Né? O secretário José Eduardo Lopes. É uma pergunta aí que... Não, estou brincando. Um dele, ele é um deles. Ele é o secretário municipal. Faço parte do problema e gostaria de fazer parte da solução também. E olha, de vez em quando ele é duro, hein? Mas eu acho que a autoridade portuária é hoje a parte mais adequada, vamos dizer, desse todo arcabouço aí, de ser a responsável por esse conflito de interesses que existem provocando esse caos aí. Mas a autoridade portuária não foi esvaziada? Autoridade é autoridade? Mas é gestora. Né? Saiu bem. Ela é gestora, ela tem que continuar resolvendo as questões locais. Uma vez, o Eduardo vai se lembrar disso ainda, na época que o Eduardo estava na Fertimport, sobre um artigo, acho que já tem quase uns 15 anos esse artigo, onde disse o ônus, um artigo que eu fiz na tribuna sobre o ônus da cidade com relação à questão de toda a movimentação que implica na cidade, né? Eu acho que o critério de remuneração para a cidade, não só nos postos de trabalho como o ISS, eles deveriam ser muito maiores. Acho que PTU era uma coisa que tinha que estar sendo cobrada. Acho que esse imposto de importação pelos portos teria que ficar com alguma fatia, porque a gente arca com o ônus aí de uma série de coisas. Vem esse trânsito todo, acabam com as ruas, eles lotam as estradas, acabam repercutindo em várias áreas. Você vê até no setor de saúde, muitos desses caminhoneiros que estão lá nas cidades do interior com problemas de saúde, acabam aproveitando a viagem. A Santa Casa, os postos aí de atendimento estão superlotados. Quer dizer, a gente tem um ônus sobre essa movimentação muito grande. E acho que o bônus é muito pequeno em relação àquilo que poderia ser. Mas, se você levar a sério a questão da capacidade de recebimento da carga aqui pelos portos, hoje ela seria muito menor do que está acontecendo. É visível isso pelo próprio trânsito. Como fazer isso? Isso é uma questão de gestão e de administração. Tem que limitar a capacidade do recebimento dessa carga de alguma forma para que isso possa não ocorrer. Desculpe, por favor. Na realidade é o seguinte, não é limitar. Na realidade você tem volumes históricos. Tá? Então, por exemplo, a autoridade portuária dispõe de dados das capacidades máximas atendidas pelos terminais. Basta a gente analisar a curva e colocar aí um pequeno, digamos assim, uma pequena redução. Por exemplo, se um terminal tem capacidade de se atender, por exemplo, 500 caminhões por dia, então nós temos que colocar uma margem de 10% menos. Então, ele vai estar autorizado a todo dia movimentar 450 e deixar uma margem da capacidade operacional dele para qualquer problema que existe. O que nós temos hoje é o seguinte, está se chamando caminhões acima da capacidade. Esse é o problema. E não vou dizer que sejam todos os terminais, alguns terminais. Então, é isso que nós temos que ver. Os bons, tá? Continuar sendo apoiado, enfim, assistido. E quem não estiver ajudando o todo, porque quando você tem um problema de congestionamento, afeta o porto como um todo. Então, há um interesse comum para que o porto todo tenha fluidez de trânsito. Então, é isso que a gente tem que correr atrás, fazer essas análises. Eu, quando falei em limitação, só para deixar claro, você tem um fator que determina toda essa possibilidade de movimentação, que é as vias de escoamento disso. Quer dizer, então você tem um limite máximo também que tem que ser regulado pela capacidade hoje das avenidas, das ruas que dão acesso a esses terminais. Né? Que nós estamos encerrando, eu tenho uma pergunta que eu não quero deixar de fazer e eu vou fazer no ar. Claro. O assunto é tão importante, eu não sei a agenda do secretário, nem a agenda do nosso vice-presidente,
Mas eu tenho que encerrar esse programa com uma pergunta para não perder o contexto. Mas, por favor, e depois, se for possível, a gente faz outro programa em seguida. Eu não sei de sua agenda. Não, fica à vontade. Você tem condições? Então nós vamos fazer no ar, em função da importância, nós vamos encerrar esse bloco daqui a pouquinho e nós vamos continuar o assunto no programa para exibição na outra quinta-feira. Por favor, secretário, depois eu quero nesse bloco fazer uma pergunta para vocês dois. Eu vou dizer o seguinte, que historicamente o que nós temos visto, desde que eu assumi lá a secretaria, tenho acompanhado os números, os volumes com a Ecovias. Você sabe que historicamente nós não atingimos nosso limite. Nosso limite histórico é de agosto do ano passado e nós não chegamos ainda nesse limite. Então, eu acho que tem muito folclore que a gente precisaria se aprofundar um pouquinho para estudar a razão de determinadas coisas. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita informação interessante e vai permitir nós fazermos uma gestão em pontos que efetivamente contribuem para que a gente tenha esse estado de coisas, esse, às vezes, descontrole que a gente observa. Eu vou só pedir a nossa técnica mais um minuto, eu peço que vocês sejam bem objetivos, a gente encerrar esse programa e a gente inicia o outro em seguida, já que a agenda de vocês permite. Mas a resposta tem que ser bem objetiva, porque o tempo já acabou. O prefeito Márcia Rosa baixou um decreto limitando o horário das 8 às 18, o funcionamento de um pátio regulador lá em Cubatão. Ela acertou? Ela errou? Ou deu certo um grito de alerta? Bem objetivo os dois, por favor. Ela está correta na motivação e, na minha opinião, não está certa na execução. Vicente do Vale. Pensou em Cubatão. Acertou, errou ou foi um grito de alerta? Ela, como prefeita de Cubatão, pensou em Cubatão. Nesse aspecto, acho que ela acertou. Muito obrigado ao vice-presidente Vicente do Vale, ao secretário José Eduardo Lopes. Nós vamos encerrar este programa, mas na próxima quinta-feira, já fica aqui a chamada, nós vamos continuar. Acabando esse programa, vamos continuar aqui no estúdio, já vamos gravar um programa para outra quinta-feira dentro desse assunto MP 595, na verdade não é MP, dentro da nova lei, desse novo marco regulatório do esporte. Muito obrigado, secretário, muito obrigado, Vicente do Vale. Até daqui a pouco. Seja feliz.